Sou a Patrícia, sou uma canceriana, com ascendente em aquário, com a lua em touro. Comecei a estudar astrologia em 1986, na GFU, na Grande Fraternidade Universal, e trabalho como astróloga já há 20 anos. Vou contar um fato para vocês. Eu estava saindo de uma sessão de análise e caminhando na rua. Eu tenho muito ar no meu mapa astral. Então eu sempre tenho um ponto de interrogação, sempre estou com alguma questão, né, pensando sobre algo. E eu estava caminhando e pensando, qual é a minha missão espiritual? Qual é o meu propósito? E caminhando e pensando, de repente eu resolvi ver meu celular, meu WhatsApp. Quando eu abri, tinham 3 mensagens de pessoas que eu havia feito mapa me agradecendo pelo trabalho, pela leitura. Eu disse, poxa, mas está aí o meu propósito. Né? A minha missão é trabalhar com astrologia. Então, esse fato foi preciso 20 anos, em 2019 é que eu descubro a minha missão espiritual, né? Isso depois de 20 anos de trabalho. E aí foi então que eu decidi, que eu pensei sobre isso, o quanto seria importante falar sobre o eixo nodal, que é o nosso propósito cósmico. Porque ele indica o quê? O que nós já realizamos em vidas passadas e o que nós viemos, qual o nosso caminho evolutivo, o que eu já trago de outras vidas e para onde eu devo me direcionar. Então, eixo nodal, nosso propósito cósmico. Então, falar um pouquinho, o que são os nodos lunares? Os nodos lunares, que tem os símbolos aqui, né? Nó do norte, nó do sul, eles não são algo concreto, não tem materialidade, não é um planeta, é um ponto virtual, é uma intersecção, é um encontro da órbita da Terra ao redor do Sol com a órbita da Lua ao redor da Terra. E o que eles indicam? Eles representam o nosso propósito cósmico, indicam o caminho evolutivo. Aí Martin Schumann, ele fala o seguinte, que são polos magnéticos da alma, um vindo do passado e o outro rumando para o futuro. Então, foi o que eu expliquei, são pontos virtuais, é o ponto da órbita da Terra, né, a órbita da Lua. Eles formam uma linha imaginária, que é a linha dos nodos lunares. E é nesta linha que ocorrem os eclipses. Então, sempre que o Sol, a Lua e a Terra estão alinhados, ocorrem os eclipses. Então, aqui nós temos a órbita da Terra, encontrando a órbita da Lua, formando o nó do norte, no norte da esfera celeste, o nó do sul, no sul da esfera celeste, e formando essa linha imaginária, que é a linha dos nodos lunares. Então, simbologia. Nó do norte ou cabeça do dragão. Então, ele tem esse símbolo, ele parece um fone de ouvido. Nas efemérides e nos mapas, quando vocês forem imprimir, vocês sempre vão ver somente o nó do norte. Lembra na imagem anterior que eles estão sempre em oposição? Então, eles sempre formam um ângulo eles sempre estão em quê? Um ângulo de 180 graus em signos opostos. No mapa de vocês, só vai estar o desenho do nó do norte. Mas o sul, ele está na casa oposta, no signo oposto. Bom, então o que representa o nó do norte ou a cabeça do dragão? O nó do norte é a nossa bússola, é o nosso norte. Se diz que quando alguém está perdido, no momento de crise, olha para o mapa e procura o nó do norte, que é para lá que a gente deve ir. Tá? Então, é para onde eu devo ir, é o que eu necessito aprender e desenvolver, é o caminho a ser seguido. Alguns autores relacionam o nó do norte com o Dharma. Nó do sul ou cauda do dragão. É o conhecimento que eu já trago de muitas e muitas existências. O que me é familiar, então é a referência de onde eu vim. É aquilo que eu domino, que eu tenho conhecimento. Então eu posso relacioná-lo, alguns autores relacionam com karma. Karma nesse sentido do acúmulo de experiências de muitas existências. Por que se dá o nome de cabeça, também além de nó do norte, porque ele fica no norte da esfera celeste,
nó do sul porque ele está ao sul da esfera celeste. Por que chamamos também de cauda do dragão ou cabeça do dragão? Porque no Oriente se dizia, no Oriente, quando havia um eclipse, se dizia que o dragão comia ou o sol ou a lua. Por isso, o sol relacionado com o nó norte, que é a nossa consciência, onde nós temos que iluminar, e o nó do sul relacionado com a lua, que é o nosso passado, a nossa bagagem, também a nossa ancestralidade. Então, o nome cauda e cabeça do dragão vem daí, né? Desse mito de que o dragão, nos eclipses, como um dos luminares, ou no eclipse do sol, ou eclipse da lua, um dos luminares está eclipsado, vem essa lenda de que o dragão comia um deles. Então, o que eu pensei? Até em função do tempo. Se eu fosse falar do nó do norte em cada signo, eu teria que ter 24 abordagens, né? Do nó do norte e do nó do sul, certo? Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi agrupá-los por elementos. Então, o nó do norte no elemento fogo, e depois sim aprofundar as casas. Porque o que eu tenho reparado é que as casas, elas são muito mais significativas. Se eu quero descobrir qual é o meu propósito, eu devo olhar muito para a casa onde eu tenho o nó do sul. Para o signo também, mas principalmente para a casa onde eu tenho o nó do sul, que é aquilo que eu trago, e aonde eu tenho o nó do norte, que é para onde eu devo me direcionar. Se eu tenho, por exemplo, o nó do sul, né? Lembrando que o nó do sul é minha bagagem, é aquilo que eu já trago. No elemento fogo, que são os signos Áries, Leão e Sagitário, eu já trago uma experiência de luta pela individualidade, de força, de coragem e de posicionamento. Então, para mim é muito fácil, se eu tenho o nó do sul, em Áries, Leão ou Sagitário, me posicionar, demarcar meu espaço, tomar iniciativa, ousar. Para onde? Se eu tenho o nó do sul, por exemplo, em Áries, ele vai estar no signo oposto, que é Libra. Deixa eu só achar uma imagem aqui para mostrar para vocês. Isso aqui, ó. Vou mostrar primeiro nas casas, né? Mas também porque tem os signos. Lembrando que nós temos 12 signos, mas na verdade são 6 eixos. Então, o oposto de Áries é Libra, o oposto de Touro, Escorpião, de Gêmeos, Sagitário, de Câncer, Capricórnio, Leão, Aquário, Virgem, Peixes. Então, se eu tenho um nódo sul em Áries, o nó do norte só pode estar em Libra, sempre no signo oposto. Então, o que eu tenho que aprender? Nó do sul no elemento fogo, nó do norte vai estar no elemento ar, que é Gêmeos, Libra e Aquário. Então, eu tenho que desenvolver o discernimento, a reflexão e a partilha. Porque o elemento fogo é um elemento muito autocentrado. Então, o que eu tenho que fazer é justamente o oposto, né? É partilhar, é refletir também, é não agir tanto pela passionalidade, pelo impulso, trazer para a razão, para a consciência. Se nós pensarmos que o nó do sul, ele representa todas as nossas experiências, eu não considero como excesso. Eu acho que o que nós temos que cuidar é para não ficar preso no nó do sul. Alguém que tem o nó do sul na 10ª, terá o nó do norte na 4ª casa, no eixo Câncer-Capricórnio, Capricórnio-Câncer, certo? Porque são opostos. O que acontece? Se essa pessoa tem o nó do sul na 10ª casa, que é a casa da vocação, da profissão, provavelmente foi uma pessoa que se dedicou muito para a sua vida profissional, mas esqueceu um pouco da família, ou foi muito voltada para as coisas, para as questões materiais, esqueceu um pouco de trabalhar a alma, a sua essência, que está relacionado também com o signo de Câncer.
Então, esta pessoa, se ela encarna novamente e continua, né, fazendo a mesma coisa, trabalhando, sem tempo para a família, ela está presa no Nó do Sul. Certo? É um exemplo bem simples, mas que é bem comum quando tu faz a interpretação de um mapa, de perceber que a pessoa está presa no Nó do Sul e não está vivenciando o Nó do Norte dela. Como é consequência na vida a pessoa está desperdiçando a encarnação, grosso modo? Sim, ela está deixando de evoluir, né? Porque ela já foi eficiente em outras vidas, profissionalmente. Provavelmente, claro, o que vai indicar se ela foi uma pessoa bem-sucedida ou não, e etc., serão os aspectos que envolvem também os nodos. Daí é uma questão mais complexa. Ela está presa em algo que ela já realizou, que ela já materializou, exatamente. E não é só tanto a questão de estar presa lá, mas ela está deixando de aprofundar, de desenvolver o propósito cósmico pela qual ela encarnou. Porque câncer não é só a família, né? Câncer fala muito da morada, né? Qual é o pensamento de semente de câncer? Eu habito uma morada iluminada. E essa morada é a alma, iluminar a alma. Então, a responsabilidade que eu desenvolvi em outras vidas no meu trabalho, a eficiência, o comprometimento, eu devo trazer para a família. Então, não é negar o Nó do Sul, é agregar. Né? O Nó do Sul é uma referência, eu agrego. Bom, vamos supor, aqui eu falei do Nó do Sul no elemento fogo, né? Eu já trago essa bagagem de independência, de posicionamento. E se eu tiver aqui, então eu tenho que olhar para o Nó do Norte em ar. Mas se for o contrário, se o Nó do Sul tiver no elemento ar, justamente o que eu tenho que aprender, provavelmente eu fui uma pessoa, tive uma vida voltada à intelectualidade, né, muito contato com os conceitos. Tá? Então, o que eu tenho que aprender se eu tenho o Nó do Sul no elemento ar? É justamente trazer essa consciência que eu tenho para a ação, né? Essa reflexão que eu desenvolvi em vidas passadas, para ação. Sair, porque o que acontece muitas vezes com pessoas que têm excesso de ar? Como elas ficam muito no plano da teoria e a dificuldade de colocar em prática. E se eu tenho o Nó do Sul no elemento água, que é Câncer, Escorpião e Peixes? Para mim é muito fácil ter contato com as minhas emoções, é muito fácil sentir empatia, certo? Mas o que eu preciso fazer? Se o Sul está no elemento água, o Norte vai estar no elemento terra, Touro, Virgem e Capricórnio. Então eu preciso aprender a ser mais pragmático, a colocar minha sensibilidade a serviço de algo produtivo ou a estruturar as minhas emoções. E se fosse o contrário, né? Sul em terra, então ela já traz consigo essa bagagem de ser prática, objetiva, de estruturar, de realizar, de materializar. Mas o que ela precisa desenvolver é trabalhar a sensibilidade. Justamente o oposto. Porque o que nós temos que pensar que o elemento fogo é compatível com o elemento ar, o elemento água com o elemento terra. E são signos que estão numa oposição, num ângulo de 180 graus. Que são opostos complementares. Sempre essa visão também, que eu acho que é muito importante da oposição, não como algo que se opõe, mas que se complementa. Lembrei, bom, mapa de Gandhi. Gandhi tem o Nó do Norte em Leão, na casa 10, e o Nó do Sul em Aquário, na casa 4. Então ele já traz de outras vidas a experiência da fraternidade, né? Somos todos um, da grande família cósmica, da partilha. E ele desenvolveu muito bem o Nó do Norte dele na casa 4, porque ele cumpriu a missão dele. Ele, além de libertar a Índia, né, ele conseguiu através do amor. Se nós pensarmos que Leão é regido pelo chakra cardíaco, então a não violência, né, isso se deu através do amor.
Então, a casa 10 também como contribuição social. O que eu vim contribuir para a sociedade, para a humanidade? Nessa encarnação, o que eu vim contribuir? Aí é algo muito concreto, não é nada subjetivo. E é o que o Gandhi fez. Porque foi uma ação concreta. Não ficou só na teoria. E também como liderança. Como liderança. Elemento fogo. Exatamente. Como um grande líder. Né? Então ele realizou o eixo nodal dele de uma forma muito bonita. Então, nós vamos abordar por eixos. Se eu tenho nodo sul na casa 1, na primeira casa, eu fui uma pessoa muito autocentrada, muito voltada para as minhas questões. O que eu preciso aprender? Eu preciso trabalhar a casa 7, né? Nodo norte na 7, certo? Então eu preciso aprender a partilha. Não só isso, a doação. E isso principalmente nas relações afetivas. Porque aqui é eu e o outro. Porque é o que ela já traz. Ela precisa aprender a doação, a equanimidade, o senso de justiça, a cooperação. A desenvolver isso. Nodo norte na casa 1. O que ela precisa trabalhar? Autoafirmação, a independência, posicionamento e principalmente a não depender do outro. O nodo sul está na casa 7. Então, se está na casa 7, ela já traz essa bagagem de doação, de equanimidade, né, de cooperação. É algo que para ela é familiar, é tranquilo. Se eu tenho o nodo norte na 2, preciso trabalhar a autossuficiência, a objetividade e o desapego. Mas também podemos fazer uma analogia com as casas e com o signo. Casa 1 é Áries, casa 2 é Touro, casa 3 é Gêmeos, sucessivamente. O que eu trago? Se eu tenho nodo sul na casa 8, provavelmente eu sou alguém que já tive contato com a magia, com o ocultismo, com a alquimia. E se for o contrário? Se eu tenho nodo norte na casa 8. Bom, para mim é fácil a questão do desapego, da transmutação, tá? O sul está aqui. Provavelmente, o que eu tenho que trabalhar, se eu tenho no norte na casa 8, também tem a ver com a questão da Kundalini. Se nós pensarmos que esse eixo também está relacionado à sexualidade, né? Então, aqui eu também posso pensar em elevar a energia sexual. Se eu tenho o nodo sul na 2 e o nodo norte na 8, eu também posso pensar nisso. Peguei o mapa da Blavatsky, o nodo norte é na casa 2. Na casa 2. Na casa 2, ela tem o sul. Então, posso fazer um parênteses? Faz sentido, né? Total. Quem conhece a trajetória e a caminhada da Blavatsky, sim, sabe, né? Que ela já trouxe vidas e vidas de contato com o ocultismo, com a alquimia, e ela veio então para colocar em prática, para materializar. Se fosse o oposto, nodo norte na casa 8, também elevar a energia sexual, porque a casa 8 também é a casa da sexualidade. A casa 2 ela está muito relacionada à luxúria. É a casa de Touro, que é um signo bem permitivo. Escorpião, que é o mago, é o Yorg, é o signo da casa 8. Nodo norte na 3. O que eu tenho que desenvolver? Casa 3 é a casa de Gêmeos. Flexibilidade, imparcialidade, conexões. Trabalhar a comunicação, porque é a casa da comunicação. Compartilhar o conhecimento. Esse eixo 13 e 9 é o eixo do conhecimento. Se eu tenho nodo norte na casa 3, o sul está na 9, que é a casa da cosmovisão, da expansão de consciência, do desenvolvimento da mente superior. Então eu já trago isso de outras vidas. Provavelmente eu sou uma pessoa que já tem uma visão ampliada, que eu já tenho uma expansão de consciência.
Mas tem muitas pessoas que têm uma expansão de consciência, que têm uma percepção ampliada, mas são muito dogmáticas. Certo? Então, o fato de eu ter uma cosmovisão, uma visão mais ampla, não significa que eu tenha flexibilidade na hora de me posicionar. O que faz com que é a famosa dor, né? Evolui pela dor, tem que sofrer para mudar? Como é que é? Eu não acho que pelo sofrimento, sabe? Como é que dá essa conscientização para fazer o tema de casa? Vou falar um pouquinho da minha caminhada, não da minha caminhada como astróloga. Eu não acho que isso se dá pela dor, eu acho que isso se dá pela consciência. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me trabalho, quanto mais eu estou no meu eixo, quanto mais eu busco, né? Porque tem um querer. Eu posso encarnar nesse planeta e passar pela vida completamente alienada da minha missão espiritual, do meu propósito. Simplesmente ficar presa nas questões terrenas, né? Na superficialidade da vida. Mas se eu sou uma pessoa, eu acho que o que me faz sair do Nó do Sul e ir para o Nó do Norte é o desejo do autoconhecimento. É querer responder aquelas 3 perguntinhas básicas. Quem sou? De onde venho e para onde eu vou. Então, eu acho que toda pessoa que se faz essas perguntas, que quer saber por que ela está aqui, qual é o objetivo dela, além das questões práticas da vida, ela acaba encontrando, sim, o Nó do Norte. Ela acaba, sim, buscando o Nó do Norte. Quando nós analisamos o eixo nodal no mapa, não é só por signo e por casa, mas por todos os aspectos que eles estabelecem com os outros planetas. Bom, vai ser fácil para mim, estou no sul, tá? Vai ser fácil para mim chegar ou trabalhar o meu Nó do Norte? O que vai me dizer são os aspectos. Para alguns é muito fácil, para outros não. Né? Os aspectos que eles estabelecem também com os outros planetas ou com toda a carta astrológica. Uma pessoa que está alienada de si, que não está em contato com ela nunca vai chegar a ter nenhuma clareza. A questão do livre-arbítrio também não entra nessa parte aí? A pessoa tem sim, opções, né? sim, com certeza. Eu sei que estou presa no Nó do Sul e posso permanecer lá. Né? Eu trabalho o dia inteiro, não me preocupo com a minha família, não sou uma pessoa presente, acho que o mais importante é ganhar dinheiro. Meu Nó do Sul está lá na 10 e eu vou continuar ali. Porque tu falou em algo que é a tal da zona de conforto. Então é muito mais fácil para mim também permanecer onde que eu conheço. A nossa tendência é ficar na acomodação. Eu, se pudesse, iria para ficar no Nó do Sul, que é uma maravilha, né? É na casa 12, ia para um ashram, esquecia da vida, ficava meditando. Ah, seria uma delícia, imagina, esquecia todos os conflitos que nós vemos, né, desse mundo dual. Seria pleno para mim. Mas não é o que eu vim fazer. Outra coisa que é importante, o Nó do Sul não é um obstáculo para chegar ao Nó do Norte. Pelo contrário, ele é um instrumento também que me auxilia a ir ao encontro do Nó do Norte. Ele me auxilia no meu caminho evolutivo. Eu não preciso esquecer do Nó do Sul. Pelo contrário, eu tenho que trazer essa bagagem comigo. Eu não vou apagar o conhecimento que eu trago, porque eu não preciso negar. E eu acho que isso é bem importante de vocês saberem, que nós não precisamos negar o Nó do Sul. Pelo contrário, entrar em contato com o Nó do Sul e trazê-lo junto para o Nó do Norte. Falei do Nó do Norte na casa 3. E se fosse o contrário? Se o Nó do Sul tivesse na casa 3? Então, aqui é o que eu tenho que trabalhar. Certo? O Nó do Norte sempre é o que eu vou desenvolver. Se o Sul tivesse aqui, então para mim isso é tiro de letra. Uma pessoa flexível, que consigo me comunicar muito bem, que tem um olhar para o outro. Sul aqui, mas o que eu preciso aprender é ampliar a minha consciência. Né? Já que eu já trago Nó do Norte, Nó do Sul, na casa 3, na casa do conhecimento, é aproveitar isso para ampliar mais. Analogia, casa 3, casa 9. A
a casa da metafísica. Ah, um outro cuidado que nós temos que ter, quando um nodo, né, um dos nodos está muito próximo da cúspide de uma casa, por exemplo, 3 graus, 2 graus, ele atua em ambas ou muitas vezes mais na casa seguinte. Porque vocês podem olhar no mapa e está próximo ou em conjunção com a cúspide daquela casa. Se eu nasci com o nodo norte na casa 4, então qual é? O que eu vim fazer? É contato com a ancestralidade, com suas raízes e doação familiar. Esta é a proposta. O nodo sul na 10, ênfase na vida profissional, realização no mundo físico, contribuição social. Então isso eu já trago. O contrário foi o que eu expliquei, né, antes. Mas é muito mais, né, que o contato. É o contato com a ancestralidade, sim, com as suas raízes, com as suas origens, e a doação familiar. Mas também é um pouco entrar em contato com as suas emoções, com a questão mais da introspecção. Casa 5 e 11. Bom, casa 5 é casa de leão. Se eu nasci com o nodo norte na casa 5, eu tenho que desenvolver o amor próprio, a autoestima e o meu potencial criativo. O que eu trago? Eu trago uma experiência de vivência em comunidade e fraternidade. Então, provavelmente eu me doei demais em prol de um grupo, em prol de um objetivo e esqueci de mim. Esqueci da minha individualidade, né? Como algumas pessoas que se entregam a uma causa e esquecem de si, se dedicam totalmente àquela causa. E aí, na outra encarnação, então, ela nasce com o nodo norte na casa 5, aprendendo a se colocar um pouco em primeiro plano. Se o sul estiver aqui, na casa 5, eu sou uma pessoa que já tem uma boa autoestima, que tem amor próprio, que estou em contato com o meu potencial criativo. O que eu preciso aprender é a compartilhar. Lembrando que a casa 11 é a casa de aquário. A dividir, a compartilhar. Nodo norte na casa 6, nodo sul na casa 12. Se eu tenho nodo norte na casa 6, o que eu preciso fazer? A casa 6 está relacionada ao meu cotidiano. Também fala um pouquinho, assim como as casas de terra, 2, que é de touro, 6, que é de virgem, e 10, que é de capricórnio, no nosso trabalho. Se eu tenho nodo norte na casa 6, eu tenho sul na casa 12, na casa de peixes, na casa da espiritualidade. Então, eu já tive contato com essa pessoa, já teve contato com ashram, com mosteiros. Ela traz uma bagagem espiritual forte, uma conexão com o Ser Supremo. Então, para ela é familiar, né? Se ela for para um mosteiro, para um retiro, porque ela já vivenciou isso. Ela já teve também vivências de isolamento, que é a casa 12. O que ela precisa fazer? É trazer, não é negar, então tá, não, esquece a espiritualidade e se dedica só ao teu trabalho, aos afazeres domésticos. Não, o que ela tem que fazer é espiritualizar o seu cotidiano. Então, fazer do seu trabalho, do seu cotidiano, uma vivência espiritual. Se for o contrário, eu tenho um nodo norte na casa 12 e o sul na casa 6. Então, eu fui uma pessoa que me dediquei demais para as questões do dia a dia e esqueci de trabalhar a parte espiritual. Eu me perdi nas questões do cotidiano e não desenvolvi a parte espiritual. Encontrei essa imagem na internet, gostei muito, porque é um caminho, né? E os nodos iluminando a nossa caminhada. A casa 10 também é conhecida no meio céu como missão de vida. Sim. Existe relação
são independentes, né? Eu posso ter uma missão de vida que é a Casa 10, e uma outra missão de vida que é procurar o norte. É assim? Seria isso? Eu acho que sim. Porque assim, ó, a Casa 10, ela é mais... Fala de profissão, de vocação. A Casa 10 eu vejo como contribuição social. Que eu vim contribuir para esse mundo, né? Nós somos seres sociais, não vivemos isolados. Então, o que eu vim fazer? Qual é a minha contribuição social? Então, é diferente do nó do norte, que é o meu propósito cósmico. Não é a mesma coisa. Eu posso também citar um exemplo para vocês, daí entra um pouquinho do ascendente, da lua, fazer uma analogia que é interessante. Isso vem da dona Emide Macheville, que é uma grande astróloga. O Sol, que é o nosso signo. Então vocês imaginem uma estrada. O Sol é o motorista, né? Tá ali, tá dirigindo. A Lua é a bagagem que ele carrega. O ascendente, que é o eu social, é o meu jeito de ser, é a forma como eu me projeto no mundo, é minha personalidade, é diferente do Sol, que é a minha essência, é o carro. As pessoas vão olhar, o carro é grande, é pequeno, é cinza, é preto, é rosa. Então o Sol é o motorista, a Lua é a bagagem, o carro é o ascendente e a estrada é o meio-céu, é o que eu vim trilhar. Interessante.